E agora a gente está entrando no tema da irrevogabilidade e retratabilidade como um dos cuidados que a gente deve ter ao praticar a entrega do imóvel antes da quitação. Em que a irrevogabilidade e a irretratabilidade num contrato de compra e venda vai afetar aqui ou vai influenciar a posse do imóvel antes da quitação, né? Bom, como a gente já disse, o contrato enquanto instrumento particular, né, enquanto entre partes, né, antes da escritura, ele não é definitivo. E é comum a gente ver no mercado contratos que permitam, inclusive, a hipótese de rescisão, a hipótese de desistência, e que é quando prevê, por exemplo, as arras em caso de desistência, né? Se num contrato prevê a desistência e você entrega o imóvel antes da consolidação do negócio, que é a escritura, então você abre a brecha para que o comprador, estando no imóvel, vivenciando o imóvel, queira desistir e o contrato permite que ele desista. Porque o contrato já prevê a hipótese de desistência. Então, você corroborou, você favoreceu para o não cumprimento do negócio. Porque se o contrato não permitisse a desistência, então, mesmo depois que ele recebesse o imóvel e que ele pensasse em desistir, o contrato não dá essa possibilidade, nem pagando arras. Porque uma coisa é poder desistir pagando arras. Outra coisa é não poder desistir, mas o vendedor concorda com a desistência, desde que tenha uma compensação, que pode ser ou não as arras. E uma terceira coisa é não poder desistir. Então, quando você entrega o imóvel antecipadamente, o ideal é que você vede e você afaste a possibilidade de desistência, ainda que com arras. Porque, olha, gente, vamos lá, vamos exemplos práticos. Você entra no imóvel, onde as arras, por exemplo, é 100 mil reais. Você não, o comprador, né? Tem antecipadamente a posse do imóvel, em que ele só deu o sinal, por exemplo, de 100 mil e as arras são de 100 mil. Ele descobre lá que para ele ficar feliz naquele imóvel, ele vai ter que fazer obras que irão ultrapassar 100 mil reais, então aumentou muito a chance de desistência. Porque talvez ele prefira perder os 100 mil das arras, ou discutir as arras, o que vai ser pior, a fazer as obras que vão ultrapassar 100 mil reais. E ele só viu isso porque ele teve a posse antecipada do imóvel. Então é importante que, desde o início no contrato, quando você já estiver prevendo desde o início a posse antecipada da quitação, ou em aditivo, quando no curso da venda, ou seja, entre a promessa de compra e venda e a escritura, as partes entenderem pela posse antecipada a quitação, então, aí, nesse último caso, por aditivo, é importante fazer constar a irrevogabilidade e a irretratabilidade, porque aí você afasta a hipótese de desistência. E isso é importante para a pessoa que vai conhecer o imóvel, para esse comprador que vai conhecer o imóvel e tudo que está envolvido nele, antes da venda definitiva, né? Do status de definitivo da venda, que vai ser propriamente dita, a escritura de compra e venda. É por isso até, gente, que os cartórios de registro de imóveis, eles registram a transferência da propriedade através da escritura. Se a gente apresentar uma promessa de compra e venda, um contrato particular de compra e venda, ele vai prenotar a compra e venda. É diferente. Quando você prenota a compra e venda, você dá ciência a terceiros, né? Você dá publicidade ao fato de que esse imóvel foi prometido à venda, mas a propriedade ainda não foi transferida. E quando você registra uma escritura de compra e venda, então você transfere a propriedade. Então, por isso que a escritura na compra e venda de imóveis, a escritura pública é o contrato definitivo. E o contrato particular que a gente faz na imobiliária, que a gente faz para as partes assinarem, é um pré-contrato. Ok? Então, seja no pré-contrato, desde o início, ou no aditivo, porque decidiu-se depois que vai dar a posse antes da quitação, é importante constar
a irrevogabilidade e a irretratabilidade, tanto para a prenotação, o sucesso da prenotação do contrato, quanto para afastar a hipótese de desistência, ainda que pagando as arras. Por falar em arras, a gente tem que observar também o seguinte, tem dois tipos de arras, e eles são diferentes, né? Quem pensa que, quem vê o contrato de compra e venda lá, uma cláusula ou duas, constando arras, e pensa que é a mesma coisa, ou que é uma coisa só, está enganado. Existem dois tipos de arras. Existem as arras que estão previstas no artigo 417 até o 419, que que é o efeito para a rescisão do imóvel por impossibilidade de cumprimento, né? Quer dizer, mesmo quando o contrato é irrevogável, se não puder ser cumprido, a hipótese é de rescisão. Então, nesse caso, vai se aplicar as arras previstas no 417 e no 419. E tem as arras específicas para desistência, que aí, nesse caso, ela está prevista no 420. Percebam, na legislação ela é distinta, são coisas diferentes. A gente não pode tratar simplesmente como arras, ok? De forma que, num contrato que esteja previsto o caráter de irrevogabilidade e retratabilidade, a gente não pode ter também uma cláusula dizendo da hipótese de desistência, porque se é irrevogável e retratável, não cabe a desistência. São coisas antagônicas. Se cabe desistência, então não é irrevogável e retratável. Então, um erro seria colocar o caráter de irrevogabilidade e retratabilidade e numa outra cláusula dizer, em caso de desistência, aplica-se as arras. Ou é irrevogável ou não é. Se for, não cabe a desistência. E quando a gente fala de entregar a posse do imóvel antes da quitação, então a gente quer afastar as arras pela desistência. Então a gente informa as arras só do 417 ao 419 e traz para o contrato o caráter irrevogável e irretratável. Basta estar no texto do contrato, né, uma cláusula dizendo que ele assume o caráter irrevogável e irretratável. É comum estar nos contratos e as pessoas não entenderem o que significa. Então, um cuidado muito importante que eu trago aqui vai entregar o imóvel antes da quitação, então coloque ou no aditivo ou no contrato o caráter de irrevogabilidade e retratabilidade, e quando você falar de arras, limite ao 417 ao 419 e retire do contrato qualquer menção que trate de desistência, porque se é irrevogável e retratável, é exatamente para afastar a desistência. Então, se tiver uma cláusula lá também falando da desistência, vai ficar uma coisa combatendo a outra, né? Vai ficar contraditório. E aí vai ter que ser levado a juízo para o juiz analisar o que ele vai considerar, se é irrevogabilidade ou se é a desistência, ou se é a hipótese de desistência.